Pois é, Ju, foi uma coisa que surgiu já que no meio da transmissão a gente começou a acompanhar aqui e já tá sendo confirmado por alguns portais a novidade, inclusive já tem dentro de transmissão, já tem dentro de uma plataforma para venda os direitos, a transmissão no caso. Acabou a novela, como já diz o próprio título da matéria que Relógio vai puxar a qualquer momento aí, uma matéria do UOL. Sky, Claro e a DirecTV Go, que é uma plataforma como se fosse de canais a cabo por streaming, acertaram para ter um canal com a transmissão da Copa do Nordeste, substituindo esse contrato da Live Mode agora a partir de 2023. Alguns outros portais também já estão confirmando e abrindo na página da DirecTV já aparece essa opção de compra do pacote, é um pacote chamado Nosso Futebol, está sendo vendido a preço de R$ 20, e que está oferecendo, além da transmissão da Copa do Nordeste, segundo o anunciado lá, jogos da Série C do Campeonato Alagoano, do Campeonato Pernambucano e do Campeonato Goiano. Ou seja, a gente deduz aí que é uma parceria com a DAZN também, porque a DAZN está com o contrato do Pernambucano e do Goiano, e também já tinha essa transmissão da Série C até o ano passado, e um contrato que não tinha sido renovado até agora, mas que pode sinalizar também talvez um princípio de renovação da DAZN com a Série C. Isso a gente ainda vai ter que ver um pouquinho mais a fundo para entender realmente qual é a participação da DAZN nesse projeto, mas Sky, Claro e DirecTV Go, a gente não sabe se vai ser um projeto aberto para um assinante que não tenha uma assinatura de alguma dessas três programadoras, talvez, mas pelo menos através delas a gente já vai ter a transmissão desses jogos, digamos assim, invisíveis. Então, o pay-per-view dos outros, um jogo na ESPN, um jogo no SBT, e os outros 6 jogos da rodada, a gente pelo menos não vai ter o apagão. Aí, claro, os detalhes de como isso vai funcionar, de como vai ser a parceria, da independência, isso aí a gente vai ter um pouquinho mais trabalhado ao longo da semana, porque realmente é uma notícia que saiu agora, a questão de minutos ou no máximo poucas horas. Então, realmente tem que ser um pouquinho melhor apurado e entendido como é que isso vai funcionar na prática. Isso é. Essa live tá maravilhosa. Hoje tá difícil. Hoje tá bem difícil. Isso é muito importante, viu, Vitor? Porque, assim, me parece que, nesse caso, quem vai fazer... Geralmente, quem faz geração de imagem é quem faz o pay-per-view, né? Porque acaba transmitindo todos os jogos, e aí a própria emissora que faz o pay-per-view é quem gera aqueles melhores momentos, distribui para as outras emissoras. Eu trouxe essa informação da geração de imagem, por quê? Porque isso, né, pro lado de cá da gente que, no caso, Juliana trabalha com TV e tal, todo mundo trabalha aqui com comunicação, a gente sabe que isso gera um custo enorme, assim, boa parte do custo, velho, de você, de uma equipe de transmissão, assim, para montar uma equipe de transmissão de um campeonato, boa parte da transmissão de um campeonato, o custo dela, né, de você ter um campeonato televisionado, é quem gera a imagem. Geralmente é a TV ou a produtora que mais recebe, né, de dinheiro do campeonato, porque você deslocar a equipe para o lugar, ter que pagar equipamento, pagar caminhão, é uma equipe enorme de gente, com áudio, com tudo, geralmente é um custo muito caro. Então, a ESPN e o SBT, talvez, né, incorporar esse custo no contrato deles também, eu acho que não era algo que não estava previsto definitivamente quando houve o contrato lá de trás, em 2022, meio de 2022. Além disso, isso faz com que, de repente, algumas TVs, né, que queiram transmitir, tenham que pensar duas vezes antes de fazer, por exemplo, esse contrato que está desenhado aí da Sky Claro DirecTV Go. Tem que ser como se fosse um grande conglomerado mesmo para poder transmitir isso, porque é um custo muito caro a geração de imagem. E também é muito importante, só para fechar, porque sem uma geradora de imagem, se a gente depender apenas da TV que está transmitindo o jogo, a gente, mesmo que, beleza, tem a transmissão da ESPN no jogo do Santos e do Botafogo da Paraíba, a gente vai continuar sem ter os melhores momentos, os lances dos outros jogos, entende? Então é importante que o contrato pay-per-view saia. E aí, até que isso fique, né, definido, assim, é muito boa essa informação da Sky, claro, DirecTV Go, mas até que isso fique definido, a priori, até que isso torne oficial, enfim, que apareça na televisão da gente, a gente corre risco, sim, de
alguns jogos não serem transmitidos, né? Tem que ver como é que vai ficar isso, porque tá muito em cima, realmente, né, Vitor? Se saiu hoje, né, velho, já com o campeonato em andamento, eu acho que isso é uma amostra de como essa Copa do Nordeste está muito bagunçada e muito por conta dessa mudança política, sabe, que eu trouxe. Boa parte dessa desorganização da atual Copa do Nordeste é porque a Copa do Nordeste perdeu o cara que, bem ou mal, né, não estou gerando aqui, dizendo se Alex Portela era mocinho ou bandido. O que eu estou querendo dizer é que ele era o cara que, digamos assim, ficou à frente da Copa do Nordeste nos últimos 10 anos, que fez os acordos todos e tal, e que levou a Copa do Nordeste nos últimos 10 anos. Quando a Copa do Nordeste perdeu esse presidente, né, a Liga do Nordeste perdeu o presidente, gera uma briga política que joga a competição nessa imagem de incerteza. Até aproveitar aí para a gente descer a matéria, que ela fala até dos valores, que hoje, no caso, né, para assinar, lá no final da matéria tem os valores, né, que é um valor até caro, né, assim, um plano mensal, desce mais um pouquinho aí, o plano mensal de serviço de streaming da DirecTV custa R$ 89,90 por mês. O nosso futebol dos canais à la carte que pode ser adicionado, ou seja, quem já tem a DirecTV, no caso a Sky, né, pode pagar R$20 e aí você acaba aderindo esse pacote com os jogos da Copa do Nordeste, né? Mas quem quiser, de fato, pagar, aí teria que pagar esse plano mensal de R$90, o que não é nada barato. Então, não vai ser... Posso falar uma coisa? Só falar uma coisa, Minhoca. Eu tenho... É interessante ver essa notícia hoje, porque eu tenho o DirecTV Go, né? O DirecTV Go é como se fosse uma TV por assinatura, como Sky, como Claro TV, etc., que você faz online, né? Tipo, o serviço é oferecido online. E aí, a gente tem aqui em casa, né? E aí apareceu hoje esse canal Nosso Futebol, eu não entendi nada. Não entendi nada, assim, apareceu lá disponível, eu não entendi nada e agora tá explicado, né? Então, assim, e tem essa mensalidade, para você ter esse serviço chamado DirecTV Go, você tem que pagar esse valor aí, que é um valor caro. E aí você tem que oferecer um pouco mais ainda, né? Tem que pagar ainda mais para ter a Copa do Nordeste, vai ser um pouquinho complicado. Pois é, e assim, aqui, pensando um pouquinho mais sobre isso, também sobre essa parceria, quando a gente olha DirecTV Go, Sky e Claro, eram justamente o mesmo pool, digamos assim, que tinha a Comembol TV, que perdeu os direitos agora da Sul-Americana, e a Comembol TV era operada, na prática, apesar de ser transmitida por essas três transmissoras, era operada pela Band Esportes, pela equipe do Grupo Bandeirantes. Talvez aqui, agora, no caso da Copa do Nordeste e dessas outras competições que vão ser transmitidas por lá, seja esse o papel da DAZN, fazer a transmissão que será fornecida para essas transmissoras. Isso também não é informação não, isso é dedução a partir do que a gente está vendo nessas informações preliminares mesmo.